E aí, gente, tô aqui, ó, pro segundo episódio de como tudo começou. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, porque eu contei o meu comecinho, quando eu era bem garota, bem nova, lá atrás. Vai lá dar uma olhada. E se você ainda não tá inscrita no canal, por favor, se inscreve aqui no canal. Eu sou nova aqui e eu tô completamente de peito aberto, mostrando mesmo quem eu sou, compartilhando mesmo aqui a minha história. Então não assiste e vai embora, se inscreve aqui no canal, chama suas amigas pra se inscrever, pra assistir também, tá? Bom, vamos lá, olha só, continuando a história que eu tava contando, né? Na época que eu fiz a faculdade de jornalismo, eu também vendia as bijuterias, que depois viraram semijoias, né? Porque a gente vai daí aprimorando, aperfeiçoando, conhecendo fornecedores e tudo mais. E nessa época, logo depois, eu fui levando isso a minha faculdade toda. Logo depois que eu me formei, eu tive uma oportunidade, assim, de vida incrível, que foi a de morar nos Estados Unidos. Eu fui estudar fora, eu fui morar em Nova York. E, mais uma vez, foi, assim, um divisor de águas pra mim, porque eu tava onde eu queria estar, eu tava fazendo uma especialização, né, um curso voltado pra área televisiva de jornalismo, que era o que eu queria trabalhar, que era onde eu mais mesmo me identificava. E, paralelo a isso, eu já tinha uma clientela super grande aqui no Brasil, né? Porque eu já tava há anos vendendo as bijuterias, as semijoias. E aí, como uma boa empreendedora, eu fiquei pensando, o que eu posso fazer, estando longe, pra não deixar essas vendas morrerem? E aí eu comecei a perguntar para algumas clientes, as que eu tinha mais intimidade, assim mesmo. Ai, prendeu meu colar aqui. As que eu tinha mais intimidade mesmo, eu comecei a perguntar se elas comprariam alguma coisa dos Estados Unidos, se elas precisavam de alguma coisa dos Estados Unidos, porque naquela época, fazem isso faz o quê? Ai, gente, não sei, talvez uns 10 anos, talvez, não sei, uns 9, 10 anos assim. A gente não tinha tanta acessibilidade que nem a gente tem hoje, sabe? Não tinha Instagram, que aí você achava 200 mil perfis que vendiam coisas de lá pra cá. Era um pouco diferente. Então, aliás, quando eu comecei também, o Instagram era nossa, era um cisquinho, eu diria, sabe? Mas voltando, nada a ver. Eu tava lá nos Estados Unidos e algumas clientes começaram a fazer algumas encomendas. E aí, o que eu fazia? Eu recebia o valor delas pra daí ir na loja lá comprar. Porque quando você tá no comecinho, você não tem capital nenhum, o que você faz? Você vende antes de ter o produto, pega o dinheiro e vai lá pra comprar. Era uma correria louca, porque imagina se eu recebesse de alguma cliente e fosse lá comprar e não tivesse o produto, e aí dá uma confusão só. Então era uma correria. Mas eu fiz isso o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, e aí quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com algumas malas, assim, cheias de coisas para as minhas clientes, que já eram encomendas, né? E eu trouxe algumas coisas extras também, que foi aonde eu comecei a fazer um dinheiro rápido, assim, porque elas iam ver um acessório e tal, daqui a pouco elas iam que tinha um batom, uma bolsinha, uma coisinha assim, e compravam. E aí as minhas vendas começaram a crescer. E aí eu me deparei, assim, num momento da minha vida que as oportunidades na área de trabalho que eu queria, elas não eram, financeiramente falando, elas não eram rentáveis iguais ao que eu já ganhava vendendo as coisas que eu vendia. E isso pesou muito pra mim, sabe? Porque a rotina do jornalismo televisivo, ela é muito pesada, ela é muito desgastante, sabe? Eu tive a oportunidade de trabalhar também numa emissora bem grande, no SBT, quando eu tava na época da faculdade. Então eu tive uma vivência assim que foi, eu consegui ver na pele mesmo o tanto que é puxado. E aí isso pegou pra mim, porque eu falava, nossa, mas não sei se eu quero largar o que eu tô fazendo. Primeiro porque eu já tinha a minha independência financeira, né? Eu já conseguia bancar a minha própria empresa, investir um pouquinho aqui, investir um pouquinho ali e tal. E aí eu me vi num cenário que eu falei, mas peraí, eu não sei se o que eu quero é o jornalismo mesmo. Eu acho que não. Eu acho que o que eu quero é o que meu pai falava. Eu quero ter o meu próprio negócio. Eu quero continuar vendendo. E eu acho que eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso, porque até então eu tinha caído de paraquedas no mundo das vendas, né? Eu vinha do jornalismo. E aí eu falei, não, peraí, eu preciso estudar mais sobre isso. Eu preciso entender mais isso aqui pra, de fato, poder seguir em frente. E aí, nessa época,
Bem nessa época, foi a época que eu conheci o Felipe, né, que hoje em dia é meu marido, naquela época a gente só namorava. Gente, eu preciso contar vários pedaços, assim, da história das minhas lojas, porque isso formou muito quem eu sou, sabe? Mas enfim, naquela época eu estudava, né, daí fui procurar alguns cursos de pós-graduação, MBA, umas coisas assim. E o Felipe, que é formado em arquitetura, né, naquela época ele fazia faculdade também, ele tinha me dado uma sugestão pra gente montar na verdade, pra gente pegar uma sala e montar um estoque, porque eu vivia com 1000 coisas enfiadas dentro da casa da minha mãe, né, era uma baita de uma zona. E eu falei, imagina, esse cara tá louco, como assim? E aí a gente achou uma sala super pequenininha, comercial, e aí o Felipe falou, não, vou fazer um projeto aqui pra você vai ver, isso aqui vai ficar uma loja. E eu, imagina, gente, olha, só quem tem contato com arquiteto sabe o que esses caras são capazes de fazer com qualquer espaço, porque assim, é uma loucura. E aí o Felipe fez um projeto e eu falei, imagina, isso aqui, esse desenho não vai caber nesse espaço aqui não. E aí acabou que quando eu vi aquilo pronto, eu falei, gente, não era que ele sabia o que ele tava fazendo mesmo? E aí assim surgiu a minha primeira loja. E que ela foi muito importante pra mim também, ela teve um marco muito grande na minha vida, porque todo mundo ajudou, todo mundo participou, assim, botando a mão na massa pra fazer acontecer. Meus pais, meus irmãos, o Felipe principalmente, todo mundo se dedicou e foi assim que a gente começou, sabe? Era pequena, era com pouco, lógico, né? Porque também... enfim, gente... Não tinha essa acessibilidade que tem hoje, sabe? Era diferente. E aí começamos. Essa foi a primeira loja, foi assim que eu comecei, foi assim que eu criei o meu nome aqui na minha cidade também. E olha só, pra vocês verem, né? Que curioso. Naquela época, como eu tinha falado, a gente trabalhava muito com o Facebook, mas a gente não tinha o Instagram. O Instagram tava... Nossa, no comecinho, não era nada ainda. O bicho pegava mesmo no Instagram, no Facebook. Então, pra vocês verem, né, como que dá sim pra gente começar com o que a gente tem, né? A gente não precisa ficar esperando tudo perfeito, porque isso nunca vai acontecer. Eu fiz acontecer tudo o que aconteceu sem ter Instagram. Tinha Facebook, mas era muito diferente do que é hoje, sabe? Esse alcance todo, nossa, era completamente diferente. Então, o que eu mais posso falar deem muito valor para as clientes, pro boca a boca, sabe? Para essa fidelização de cliente, pro respeito com o cliente também, sabe? Fazer um pós-venda, manter ali a cliente mesmo sempre perto de você, isso fez muita diferença para mim. E com certeza me engrandeceu muito, sabe? Não só como empresa, tô falando, mas como pessoa também, sabe? Enfim. E aí, gente, última parte aqui pra finalizar esse episódio. Conforme a minha loja foi crescendo, né? Eu fui conhecendo mais mulheres, eu fui conhecendo mais clientes e tudo mais. Eu comecei a me deparar com uma coisa que eu tinha vivido lá há muito tempo atrás. Eu comecei a ver a insegurança que essas mulheres que iam na minha loja sentiam, que pareciam muito com a minha também. A insegurança do tipo, ai Gabi, eu não sei se eu vou usar essa roupa, ai não sei, será que essa manga me aumenta? Ai não sei se esse decote, ai Gabi, mas eu tô insegura, ai será que eu não tô gorda? Ai será que isso, será que aquilo? E eu comecei a ver a quantidade de mulheres inseguras mesmo, sabe? Sem saber muito do que fazer. E aí... isso me deu um clique, porque eu comecei a falar, caramba, não sou só eu que passo por isso, todas as mulheres passam por isso. E aí eu fui procurar ajuda, né? Isso também já, sei lá, gente, deve ter o quê? Uns 8, 9, 10 anos atrás, foi quando eu fui ter o meu primeiro contato com consultoria de imagem, porque eu fui procurar ajuda pra mim primeiro, porque eu penso assim, como que a gente vai ajudar outra pessoa, como que a gente quer ajudar o outro se a gente não olha pra gente, né? E aí eu falei, não, primeiro eu preciso olhar pra mim, eu preciso entender tudo isso pra conseguir ajudar as minhas clientes. Então, fui fazer a minha consultoria de imagem, daí fui fazer uns cursos dentro dessa consultoria pra começar a entender um pouco melhor desse cenário todo, né? Pra daí ter uma luz, assim, de o que eu vou fazer na minha loja agora pra ajudar as minhas clientes. Então, foi nessa fase que eu comecei a amadurecer essa ideia da consultoria de imagem, porque eu peguei muito da minha vivência, né, da minha experiência lá
como modelo e comecei a juntar um pouco com o que eu aprendi na minha consultoria de imagem, junto com a necessidade das minhas clientes. E não adianta, gente, prática, experiência é uma coisa que ninguém tira de você e não há curso, não há faculdade, não há nada no mundo que valha mais. Não tô tirando mérito de nada, pelo amor de Deus, tá? Eu também já fiz vários cursos, faculdade, tudo. Mas eu digo assim, tem coisas que a gente vive na prática que não é ensinado em lugar nenhum. E isso é uma coisa que vale muito, sabe? Então, enfim, essa foi mais uma época também que me engrandeceu muito e foi aí que eu comecei a sentir, mais uma vez, a necessidade de mudar. Eu precisava fazer alguma coisa, porque do jeito que tava, não tava sendo o suficiente. E aí eu precisei fazer uma nova transformação na minha vida, que foi aonde tudo, assim, mudou completamente, mas eu vou contar no próximo episódio. Se você assistiu até aqui, fiquei muito feliz, curte aqui, não esquece de se inscrever no canal e me aguarde, porque o próximo episódio, tem muita coisa ainda pra compartilhar com vocês.